Núcleo de uma transformação linear. Chama-se núcleo de uma transformação linear, né, transformação linear que leva o vetor V ao vetor W, ao conjunto de todos os vetores V pertencente ao espaço vetorial V, que são transformados no vetor nulo pertencente à imagem, né, lá do espaço vetorial W. Indica-se esse conjunto por núcleo de T, núcleo da transformação linear, ou quer de T. Ou seja, o núcleo de uma transformação linear pega um vetorzinho V pertencente ao espaço vetorial V, passa pela transformação linear, que leva ao vetor nulo lá na imagem. Então, a representação no diagrama, né, que eu tenho um espaço vetorial V, né, e aqui eu tenho um espaço vetorial W, né, em que os elementos desse conjunto são imagem do primeiro conjunto. Na verdade, o núcleo de uma transformação linear é um subconjunto, né, um subespaço do espaço vetorial V, o qual, né, quando passa pela transformação linear, leva ao vetor nulo lá na imagem. Então, o núcleo de uma transformação linear é o vetor o qual, né, quando aplica-se a regra da transformação linear, leva ao vetor nulo lá na imagem. Observemos que o núcleo da transformação linear está contido no espaço vetorial V e que esse núcleo da transformação linear aqui é diferente do conjunto vazio. Por quê? Se é um espaço vetorial, logo, né, o conjunto vazio pertence a esse conjunto. E qualquer aplicação no conjunto vazio vai levar lá na imagem o elemento nulo. Tá? Qualquer aplicação no elemento nulo, no vetor nulo, vai ter como imagem o vetor nulo. Né? Então, pois, o vetor nulo pertence ao núcleo da transformação linear, tendo em vista que a transformação linear aplicada em um vetor nulo é o vetor nulo. Logo, né, então, tanto o núcleo da transformação linear quanto a imagem aqui, né, é diferente do conjunto vazio. Porque para ser espaço vetorial, o vetor nulo tem que estar aqui dentro. E a aplicação, né, da fórmula lá da transformação linear, né, quando aplicado no vetor nulo, vai levar o vetor nulo. E logo a imagem, né, o vetor nulo também está aqui no espaço vetorial, né, aqui na imagem vetor W. Imagem de uma transformação linear. Chama-se imagem de uma transformação linear, né, transformação linear de V em W, ao conjunto dos vetores W pertencente ao espaço vetorial W. Né, então, qualquer vetorzinho W que seja imagem, né, aqui do núcleo da transformação, não necessariamente do núcleo, né, qualquer vetor aqui de V que tiver respostas aqui no espaço W, né, é considerado, né, são chamados de imagens, né, do vetor. Então, veja, se eu tenho uma transformação linear que leva V em W, ao conjunto de todos os vetores W pertencente ao espaço vetorial, que são imagens de pelo menos um vetor pertencente ao espaço vetorial V, indica-se o conjunto, né, por imagem da transformação linear, né, e a imagem da transformação linear, então, é qualquer vetor W, né, aqui dentro, pertencente ao espaço vetorial W, tal que a transformação do vetor V leva, né, é igual a um W aqui, né, um vetorzinho W pertencente ao espaço vetorial W, para algum V pertencente ao V aqui, o espaço. Observemos que a imagem da transformação linear está contida no W. Né? Então, o conjunto W aqui é um espaço vetorial e todos os elementos aqui que forem respostas, né, de algum vetorzinho V pertencente ao espaço vetorial, né, é imagem. Então, a imagem da transformação linear está contida no espaço vetorial V
E a imagem da transformação linear é diferente do conjunto vazio, pois o vetor nulo, né, quando eu aplicar a transformação linear no vetor nulo aqui, né, ele vai estar pertencendo, ele vai ter imagem como vetor nulo aqui dentro do espaço vetorial W. Atividades resolvidas. Seja o operador linear da transformação linear do R2 para o próprio R2, né, tal que essa transformação linear de qualquer vetor x e y pertencente ao R2 é igual a 2 vezes a primeira componente mais a segunda, e a segunda componente é 4 vezes a primeira mais 2 vezes a segunda. Quais dos seguintes vetores pertencem ao núcleo da transformação? Bom, se for núcleo de uma transformação linear, a sua imagem tem que ser o vetor nulo, tá? Aqui é a definição, né? O conjunto de todos os vetores V, né, do espaço vetorial V, que são transformados no vetor nulo lá na imagem do espaço vetorial W aqui, né, são chamados, né, são o núcleo da transformação linear. Então vamos olhar aqui, né, aqui a transformação é uma transformação que sai do R2 e leva para o próprio R2, né, e a lei dessa transformação linear é dada por essa regra. E eu quero verificar, né, dado esses vetorzinhos V aqui, né, eu quero saber se eles vão levar no vetor nulo lá na imagem W. Se levar no vetor nulo, é núcleo da transformação linear. Caso a imagem desses vetorzinhos V, né, for diferente do vetor nulo, logo não é núcleo da transformação linear. Então vamos testar para o primeiro vetor, né? Eu tenho um vetorzinho V de componentes 1 e menos 2. Eu quero saber se isso aqui pertence ao núcleo da transformação, né, dessa transformação linear, que leva do R2 para o próprio R2 por meio desta regra. Então vamos aplicar a regra. Vou pegar 2 vezes x, ou seja, 2 vezes 1, mais y, então mais o menos 2, vírgula. A regra é essa, né? A regra é essa daqui. 4 vezes a primeira componente, então 4 vezes 1, mais 2 vezes a segunda, mais 2 vezes menos 2. Então a primeira componente vai ficar 2 vezes 1, 2, menos 2, 0. 4 vezes 1, 4, menos 2 vezes menos 2, 2 vezes menos 2 é menos 4, 4 menos 4, 0. Veja, né, que quando apliquei a regra da transformação linear dada do R2 para o R2 nesse vetorzinho V, levou, né, ao vetor nulo da imagem. Então, logo, esse vetorzinho V, né, pertencente ao espaço vetorial V, levou ao vetor nulo aqui na imagem, né, esse Vzinho aqui teve como imagem, após passar pela regra da transformação linear, né, teve como imagem um vetor nulo, logo ele é núcleo da transformação linear. Caso fosse diferente, né? Caso a imagem desse vetor fosse um outro vetor W qualquer, diferente do vetor nulo, não pertenceria ao núcleo da transformação linear dessa transformação. Letra B, né? Eu quero verificar se esse vetorzinho V2 pertence ao núcleo da transformação, né, aqui dada. Né, a regra é 2x mais y e 4x mais 2y. Então, vou aplicar, né, 2 vezes 2x menos 3, mais 4 vezes o 2, mais 2 vezes o menos 3. 2 vezes 2, 4. 4 menos 3, 1. 4 vezes 2, 8. 2 vezes menos 3, menos 6. 8 menos 6 dá 2. Veja que a imagem desse vetor nulo foi um vetor 2 diferente do vetor nulo lá da imagem. Logo, ele não pertence ao núcleo da transformação linear. Nós temos um terceiro vetor aqui, um vetorzinho 3, né, pertencente ao espaço vetorial V. Então aqui eu tenho o V1, o V2 e o V3. Quando passado pela transformação linear,
o V1 levou no vetor nulo. Então, ele pertence ao núcleo da transformação linear. E esse V2, ele teve uma outra imagem diferente do vetor nulo. Então, ele não pertence ao núcleo dessa transformação dada. E agora vamos ver esse V3. A regra é 2 vezes a primeira componente. Então, 2 vezes menos 3 dá menos 6, mais 6, 0. 4 vezes menos 3 dá menos 12. E 2 vezes 6, 12. Menos 12 mais 12, 0. Eu estou usando aquela regra, essa regra aqui, ó, a regra dada da transformação, né? Estou substituindo aqui. E veja que obtivemos como resposta, né, como imagem o vetor nulo, ou seja, então a imagem do vetorzinho 3 teve como resposta, né, o vetor nulo, pertencente ao espaço W, né? Logo, temos que esse vetor aqui também pertence, né, ao núcleo da transformação linear, que leva do R2 para o R2. Exercício 2. Determinar o núcleo, a imagem da transformação linear, né, que leva do R3 para o R2, tal que qualquer vetor do R3 de componente x, y e z, aplicando a transformação linear, né, pela seguinte regra: 2x menos y mais z, vírgula, 3x mais y menos 2z. Ou seja, a transformação linear pega um vetor do R3, leva para o R2 a partir dessas regras aqui, né? Então, eu quero determinar o núcleo dessa transformação linear e a imagem, tá? E já vou também determinar a dimensão e uma base geradora. Então, veja, o núcleo da transformação linear, ele vai pegar um vetorzinho pertencente ao R3, né? Tal que, quando aplicar a transformação sobre esse vetorzinho nulo, vai levar ao vetor nulo lá do R2. A transformação pega o vetor 3 e leva para o R2. Então, vou escolher um vetor genérico aqui do R3, né, aplicar a transformação e chegar no vetor nulo. Então, veja, fazendo aqui, né, aplicando a transformação, né, no vetor do R3, através dessa regra aqui, se for igual ao vetor, e fazer igual ao vetor nulo, né, nós vamos encontrar o núcleo da transformação. Então, 2x menos y mais z igual a 0. 2x menos y mais z igual a 0. E 3x mais y menos 2z igual a 0. Né? Ou seja, então apliquei a transformação linear sobre esses vetores, através da regra da transformação linear, e coloquei igual ao vetor nulo, porque para ser núcleo da transformação linear, a sua imagem tem que ser o vetor nulo. Né? Então, um vetor genérico do R3 aplicou a regra da transformação do R3 ao R2, leva na imagem do vetor nulo, né, leva na imagem um vetor nulo do R2. Então, fazendo aqui, né, resolvendo o sistema, nós aprendemos a resolver esse sistema lá em álgebra linear 1 de várias maneiras, né, vários métodos. Pode usar aqui o método de escalonamento, bem tranquilo, é um método eficaz, né, eficiente. Como aqui, né, tá pedindo para usar o método da adição, né, porque aqui está simétrico, então vou usar o método da adição, né, mas pode usar o método que vocês quiserem. Então, método da adição, somar 2x mais 3x dá 5x, mais y menos y corta aqui, 1z mais menos 2z dá z, menos z, igual a 0. Daqui, então, eu tenho que, passando o z para cá, z é igual a 5x. E pegando agora uma das duas equações, né, para mim encontrar o valor de y, eu vou pegar, aqui eu escolhi a primeira, né, 2x menos y mais z igual a 0. Então vai ficar 2x, o y aqui, né, vou fazer aqui que eu passei já direto, né? Ó, 2x menos y mais z. Só que o z vale o quê? 5x. Mais 5x igual a 0. Aí vai ficar 2x mais 5x dá 7x. Esse menos y passa para cá mais y, né? Ou seja, o y vale 7x, o z vale 5x e x fica sendo a variável livre. Aqui eu escolhi a variável livre como x, né? Mas se você usar o método de escalonamento e isolar, escrever o z e o y em função de x,
vai dar a mesma resposta. Mas se você escrever for o x e o z em função de y, você vai encontrar outra resposta, mas é equivalente. Ou se você escrever for o z, né, em função de x e y, também, né, você vai encontrar respostas, né, às vezes que diferentes, mas são equivalentes. Né? Sabemos que vetores, né, um conjunto de segmentos equipolentes, que tem mesmo sentido, direção, né, e módulo. Né? Então, qualquer um desses vetores aqui é representante do vetor V. Tá? Então, o núcleo da transformação é o seguinte: x é a variável livre, o y é 7 vezes a primeira componente, e o z, né, é 5 vezes a primeira componente. Então, o vetor x, y, z, do R3, para transformar para o R2, né, nós vamos obter o núcleo, né, com a seguinte característica: x, 7x e 5x, em que x, né, pertence a qualquer número real. Bom, isso aqui é o núcleo da transformação, né, linear dessa transformação, né, que leva do R3 para o R2 a partir dessa regra, dessa fórmula. E o núcleo dessa transformação, né, é essa característica aqui. Né, são múltiplos disso daqui. E qual que é? Vamos extrair a base geradora. Para extrair a base geradora, basta colocar o x em evidência, né, e tirando o x aqui, vai ficar x vezes 1. Colocando o x aqui em evidência vai ficar o 7. Colocando o x em evidência vai ficar o 5. Então, uma base geradora, né, para o núcleo da transformação é esse vetor. Como a base geradora só tem um vetor, então a dimensão, né, a dimensão dessa transformação linear é a dimensão 1, porque, né, o núcleo da sua transformação tem apenas um vetor na base geradora. E veja, né, que aqui eu tenho, como o núcleo da transformação, né, ficou em função da variável x, então isso aqui eu tenho várias combinações, né, que eu posso atribuir valores para x, né, e determinar vários vetores, né, que tem essa característica. Por exemplo, se o x for 0, vai ficar 0, 0, 0, o vetor nulo. Se o x for 2, 2, 14, 10. Se o x for 3, 3, 21, 15. Se o x for 5, 5, 35, 25, né? E assim por diante. Né? A base geradora do núcleo, né, é essa daqui. Aqui não é chave, é colchete, né? De dimensão 1, pois tem um único vetor na base geradora. Tirando a prova de que qualquer vetor do tipo x, 7x e 5x, com x pertencente a qualquer número reais, pertence ao núcleo da transformação linear de R3 para o R2, aplicando esta regra. Então, eu vou colocar, né, eu vou dar um valor para x igual a 1 aqui. Vou colocar x igual a 1, então vai ficar 1, 7 vezes 1, 7, 5 vezes 1, 5. Então, né, para x igual a 1, eu vou ter esse vetor aqui, né, pertencente ao espaço vetorial V. E se eu aplicar a regra da transformação linear, esse vetorzinho V aqui, ele vai ter que levar onde? No vetor nulo, aqui na imagem. Então, se eu aplicar a regra da transformação linear, que leva do R3 para o R2, usando essa aplicação, nesse vetor aqui, eu tenho que chegar no vetor nulo. E assim, qualquer outro vetor, né, que eu encontrar atribuindo valor para x. Se eu colocar o 0, 0, 0, se eu colocar 2, né, 14 e 15, então, veja. Então, transformação linear do vetor do R3, né, eu escolhi esse aqui para x igual a 1, então 1, 7, 5, vou aplicar aqui a regra da transformação. 2 vezes 1, 2, menos o y, então vai ficar menos 7, mais e, mais 5, vírgula, 3 vezes a primeira componente, 3 vezes 1, mais o y, mais 7, menos 2 vezes e, menos 2 vezes a terceira componente, menos 2 vezes 5. Então vai ficar 2 vezes 1, 2, mais 5, 7, menos 7, 0. 3 vezes 1, 3, mais 7, 10, menos 2 vezes 5, menos 10, 10 menos 10, 0. Então veja que
quando eu apliquei a regra de transformação linear, né, de um vetor com essa característica no R3, eu tive como imagem um vetor nulo lá no R2. Né? Isso mostra, né, que a nossa resposta está correta. E agora, né, para determinar a imagem, vamos determinar todos os vetores do R2 que são imagem de algum vetor do R3. Né? A transformação do R3 para o R2, né, tem a seguinte regra. Qualquer vetor do R3, aplicando essa regra, né, leva ao vetor nulo, né, lá do R2. Vamos pegar esse vetor aqui, né, essa regra da transformação, e separar as variáveis. Né? Eu tenho aqui, então, a transformação no vetor do R3 igual, x e x. Então, eu estou separando as variáveis. X, 2x e 3x. Mas, escrevendo agora a variável y. Né? Menos y mais y. Menos y mais y. Mais z e menos 2z. Mais z e menos 2z. Veja que se eu fizer 2x menos y mais z, está aqui. 3x mais y menos 2z, está aqui. Né? Eu só separei aqui as variáveis. Agora eu vou tirar as variáveis para fora e deixar apenas os números, né? Os coeficientes. Colocando x em evidência, vai ficar 2 e 3. Colocando y em evidência, vai ficar menos 1 e mais 1. Colocando z em evidência, vai ficar 1 e menos 2. Bom, então a imagem da transformação linear, né, tem os seguintes vetores. 2, 3, menos 1 e 1, 1 e menos 2. Ora, mas sabemos que a dimensão do R2 é 2. Né? Logo, a imagem da transformação é o conjunto, né, dos vetores aqui acima, mas como a dimensão do R2 é 2, né, só tem que ter 2 vetores, aqui eu tenho 3, isso significa, né, que algum desses vetores são combinação, né, linear dos outros dois, ou seja, esse conjunto aqui é LD. Logo, nós vamos separar eles de 2 a 2, né, porque aqui, 2 e 3 com menos 1 e 1 não é múltiplo, né? Esse não é múltiplo desse. Esse também não é múltiplo desse. E esse não é múltiplo desse. Né? Então, eu vou pegar essa base geradora aqui, né, da imagem, escrever de 2 a 2, uma vez que a dimensão, né, do R2 é 2. E aí, né, eu pegando esse vetor com esse, né, eu vou ter uma base geradora da imagem, né, com 2 dimensões. Esse vetor com esse é equivalente ao primeiro, né, também é uma imagem. E esse com esse, né, fazendo aí as combinações. Todos eles aqui são equivalentes, né, todos eles geram a imagem do R2 nessa transformação. Tá? Então, é uma imagem geradora da imagem, é uma base geradora da imagem, é uma base geradora da imagem nessa transformação do R3 para o R2. Determine o núcleo, uma base para esse subespaço e sua dimensão. Tal que a transformação leva mais uma vez do R3 para o R2, né? A transformação aplicada sobre um vetor do R3 de componente x, y e z é dado, né, igual a primeira componente mais 2 vezes a primeira menos a terceira, vírgula. A segunda componente é 2 vezes a primeira menos a segunda mais a terceira. Bom, então eu sei que para mim determinar o núcleo, se eu aplicar a transformação em um vetor genérico do R3, vai levar o vetor nulo lá no R2, porque a transformação sai do R3 e chega no R2. Né? Então essa é a regra. Então vamos fazer, né? Usar a regra da transformação, x mais 2y menos z, 2x menos y mais z, igual o vetor nulo do R2. E aí fazendo, né, mais uma vez a igualdade, esse igual a esse, tá aqui, esse igual a esse, tá aqui. Poderia usar o método de escalonamento, né? Mas aqui também, ó, tá gritante, né, para usar o método de adição, né? Tá mais simples, tá? Iguais e sinais opostos. Então vou
usar mais uma vez o método de adição aqui, né? Mas poderia usar o método de escalonamento, que é bem eficiente também. Um dos métodos, né, eficiente que nós vimos lá na álgebra linear 1. Então, 1x mais 2x, 3x, 2y menos y dá 1y, z mais z menos z dá 0, né, igual a 0. Aqui, então, eu tenho que o y é igual a esse 3x passa menos 3x. Agora eu vou escolher uma das duas equações para mim, né, substituir o y. Eu escolhi a primeira, né? X mais 2y menos z igual a 0. X mais duas vezes o y é menos 3x, igual a z. Né? Esse z eu já passei para cá mais. 2 vezes menos 3x dá menos 6x, menos 6x mais 1x dá menos 5x. Ou seja, o z é igual a menos 5x e o y é igual a menos 3x. Então, o núcleo da transformação como está em função de x, então x é uma variável livre. A segunda componente é menos 3 vezes a primeira, e a terceira componente é menos 5 vezes a primeira. Né? Então, o núcleo da transformação linear tem esta característica. A primeira componente é livre, a segunda é menos 3 vezes a primeira, e a terceira é menos 5 vezes a primeira. Né? Esse x é qualquer número pertencente aos reais. Então, aqui eu tenho infinitos, né, vetores com essa característica, basta atribuir valores para x. A base geradora, né, basta colocar o x em evidência, e aí eu vou obter, né, a base geradora, né, também de dimensão 1, porque eu só preciso de um vetor. Né, eu só tenho um vetor na base geradora. Então, aqui, né, essa aqui é a base geradora do núcleo da transformação, e esse aqui é o núcleo da transformação linear, tá? Transformação linear. E a dimensão 1, né, pois tem um único vetor. 4. Verificar se o vetor 5 e 3 pertence ao conjunto imagem da transformação, sendo a transformação que sai do R2 e chega no R2 dado pela regra x menos 2y, 2x mais 3y. Bom, agora eu não vou determinar a imagem. Eu tenho um vetor pertencente, né? Eu tenho um vetor pertencente a W aqui, de componentes 5 e 3, e quero saber se ele é imagem, né, de um vetor aqui do espaço vetorial V. Ora, né, se eu aplicar a transformação aqui desse R2 para chegar aqui, né, se ele for imagem, então ele tem que ser imagem e tem que ser resposta disso aqui. Tá? Então, é o que eu vou fazer. Né? Então, as imagens da transformação linear do R2 para o R2 têm que sair, né, aqui do R2, de componentes genéricas x e y. Né, que aqui eu não estou dando um exemplo particular, estou pegando qualquer vetor de componentes do R2 aqui, ó, x e y, aplicar a regra da transformação, né, e chegar no vetor 5 e menos 3, que para ser imagem, né? Caso contrário, se o sistema tiver solução, é imagem. Se o sistema não tiver solução, não é imagem. Então, o que eu vou fazer? Ó, o vetor, né? A transformação vem do R2, sai para o R2. Aí eu quero saber se eu pegar qualquer vetor genérico x e y do R2, aplicar a regra da transformação, que é essa daqui, será que eu vou chegar, né, como imagem no 5 e 3? Se o sistema tiver solução, né, isso daqui é a imagem da transformação. Caso o sistema não tiver solução, não é imagem. Então, eu vou fazer. X menos 2y é igual a 5. 2x mais 3y igual a 3. E aí, né, aqui eu posso usar o método de adição, o método da substituição, usei aqui o método de escalonamento. O método de escalonamento a gente zera em forma de escadinha, né? Então, vou repetir a primeira linha, x menos 2y igual a 5. E para me zerar aqui, eu tenho que somar com menos 2. Então, eu vou multiplicar menos 2 vezes a linha 1, somar com essa daqui. Tá?
Então, menos 2 vezes x dá menos 2x, mais 2x, 0x. Menos 2 vezes menos 2 dá mais 4 mais 6, mais 3, mais 7. Mais 7y. Menos 2 vezes 5 dá menos 10 mais 3, menos 7. Aqui, então, né, daqui eu tenho que y igual a menos 1, né? 7y igual a menos 7. O 7 está multiplicando, passa dividindo. Menos 7 dividido por 7 dá 1, ou seja, y igual a menos 1. E, substituindo agora o y por menos 1 na primeira equação, eu vou encontrar o valor de x. Eu peguei x menos 2y igual a 5. X menos 2 vezes o valor do y, que é menos 1, igual a 5. X é igual a 5 menos 2, x é igual a 3. Como o sistema tem solução, né, o sistema teve solução, logo, né, esse vetor de componentes 5 e 3 pertence ao conjunto imagem da transformação linear dada, né, do R2 para o R2, usando esta regra de transformação. Obtenha o núcleo da transformação linear do R2 para o R2. Veja, então a transformação, né, vou pegar um vetor genérico do R2, aplicar, né, a seguinte regra: x mais y e 2x menos y. Bom, então, quando eu pegar um vetor genérico do R2, né, aplicar a regra de transformação, eu vou chegar novamente num vetor do R2, no entanto, né, para ser núcleo tem que chegar na imagem do vetor nulo, né, na imagem 0, 0. Então, fazendo aqui, x mais y igual a 0, estou fazendo isso aqui, ó. X mais y igual a 0, 2x menos y igual a 0, 2x menos y igual a 0. Aqui está gritante também, né, o método de adição, ó, mesmo coeficiente com sinais opostos. Então, vou fazer pela soma, método de adição. 1x mais 2x é 3x, mais y menos y, 0. Daqui eu tenho que x vale 0. E agora, né, para encontrar o valor de y, posso escolher qualquer uma delas aqui, ó. Pegar a primeira, x mais y igual a 0, substituindo x por 0, vai ficar 0 mais y igual a 0, y também igual a 0. Ou seja, né, o que eu encontrei? O núcleo da transformação é o vetor nulo. E nós vimos que o vetor nulo, né, ele está realmente dentro do espaço vetorial, né, e quando eu aplicar a regra da transformação, nesse vetor nulo, ele vai me levar também no vetor nulo aqui. Tá? Então, o núcleo, né, pediu obter o núcleo da transformação linear do R2 para o R2, tal que, né, aplicando a transformação no vetor genérico do R2, através dessa regra, né, qual que é o núcleo? O núcleo é o próprio vetor nulo, tá? 0, 0.